Boa noite a todos os presentes e aos que nos acompanham pela internet. Sejam todos bem-vindos. Vamos agradecer a Deus e louvar por tudo que nos dá e pelo seu amor infinito. Agradecemos a Jesus e a espiritualidade bondosa pelo amparo que nos dá em todos os momentos da nossa vida. Vamos pedir que o Senhor sempre nos dê coragem e sabedoria para seguirmos adiante na nossa caminhada, para buscar nos melhorarmos a cada dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todas as maldades. Que assim seja. Hoje recebemos a colega Sandra, trabalhadora da nossa casa, que vai falar sobre elementos gerais do universo. Vamos pedir a Deus que a ilumine para transmitir tudo o que preparou com carinho para essa explanação. Sandra? Obrigada, Pingo, pela apresentação, sempre gentil e amorosa. E boa noite, queridos irmãos, dos dois planos, o físico e o encarnado. É uma alegria estarmos reunidos nessa noite fria, né? Em que nós buscamos ouvir o Evangelho de Jesus. Esse divino mestre que é luz e amor em nossas vidas, que é a direção do caminho para nós seguirmos. Jesus é vida e amor. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso irmão maior. E amparados pela sua doce proteção, agradecemos esta oportunidade que temos a Deus, agradecemos pela sua misericórdia, que se estende a toda a sua criação. A direção espiritual dessa casa é o nosso mentor Allan Kardec. E vamos iniciar a explanação de hoje, a explanação doutrinária, trazendo alguns conceitos sobre os elementos gerais que regem esse nosso universo. E que está lá na obra de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, capítulo 2, no item 1, que nos traz o conhecimento do princípio das coisas, a partir da questão 17, onde o codificador pergunta aos nobres espíritos se é dado ao homem conhecer o princípio de todas as coisas. E eles nos respondem que não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Já no item 2, é abordado o assunto sobre o espírito e matéria. Na questão 27 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec afirma que, segundo a visão espírita, o universo possui 3 elementos fundamentais, que ele denomina de Trindade Universal. Esses elementos são Deus, Espírito e Matéria. E define Deus como sendo a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, sendo a fonte de toda a inteligência, de todo amor e justiça. E o Espírito, ele define como sendo o princípio inteligente do universo. O Espírito é imaterial, ele é dotado de livre-arbítrio e consciência.
E essa essência do ser humano, ele é a essência do ser humano e sobrevive após a morte do corpo, a morte física. O espírito, ele é distinto de Deus, seu criador, e da matéria, a qual se une, né, para que possa se manifestar. Como sabemos, caros irmãos, uma das características do espírito é a imaterialidade, ou seja, que não é composto por matéria. Portanto, o mesmo não se submete às leis físicas. E quando afirmamos que a imortalidade do espírito, constatamos também a sua existência antes e depois do corpo físico. E a reencarnação, como princípio da nossa doutrina, que é em diferentes mundos, conforme a necessidade do mesmo. Cada espírito, ele é único, possui sua própria individualidade e busca evoluir, progredindo moral e intelectualmente, através dessas sucessivas reencarnações. Estimados irmãos, verificamos no mesmo item a definição de matéria, como tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. De acordo com esse conceito, todo elemento tangível é ponderável, composto por átomos e moléculas. Tudo aquilo que podemos pesar, medir, etc., é matéria. É um instrumento do espírito para sua ação neste mundo. Existem outros elementos, porém, como o som, a luz e o calor. Estes a gente denomina de energia. Tradicionalmente, costumamos dizer que a energia é a capacidade dos corpos para produzir um trabalho ou desenvolver uma força. Sabe-se que a energia não pode ser criada e nem destruída, mas sim transformada. E que toda forma de energia que existe no universo é transformação de outra anterior. Sendo assim, foi a partir da teoria da relatividade do físico alemão Albert Einstein que temos observado que, na realidade, matéria e energia são duas faces de uma mesma moeda. Ou seja, a matéria é energia condensada e a energia é uma forma de apresentação da matéria. Na definição espírita, matéria é tudo sobre o qual o espírito exerce sua ação. No livro Mecanismos da Mediunidade, nosso amigo espiritual André Luiz refere-se ao tema dizendo o seguinte, que a matéria é energia tornada visível e toda energia originariamente é força divina de que nos apropriamos para inserir os nossos propósitos aos propósitos da criação. Constatamos que a matéria possui características próprias, como a tangibilidade, ou seja, que ela pode ser tocada e medida. Ela também pode ser ponderável, pois tem peso e massa. E a matéria física, que preenche o mundo dos encarnados e dá origem aos corpos e elementos. Allan Kardec também nos apresenta a matéria quintessenciada como sendo a matéria do mundo espiritual, que se manifesta num tom vibratório mais elevado. É importante também falarmos um pouco sobre o conhecimento do fluido cósmico universal,
também chamado de fluido universal, que exerce o papel intermediário entre o espírito e a matéria. A doutrina espírita nos ensina, na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 14, que o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos na natureza. Encontramos na questão 94 de O Livro dos Espíritos a seguinte pergunta de Kardec: de onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Aqui eles nos respondem como tirando do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito troca seu envoltório como muda de roupa. E assim, queridos irmãos, podemos entender que o fluido cósmico universal é a matéria e energia elementar primitiva, como já nos referimos, dispersa por todos os cantos do universo. Uma matéria extremamente delicada e requintada. Em seu livro Educação em Dois Mundos, André Luiz afirma que o fluido cósmico universal é o plasma divino, hausto do Criador, força nervosa do todo sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. O fluido cósmico é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza. E segundo o conceito que a ciência física nos apresenta, os fluidos são corpos cujas moléculas cedem à mínima pressão. Na visão espírita, os fluidos têm o mesmo sentido de matéria, podendo variar seu estado de eterização até a materialização. Todo um processo dinâmico e complexo envolve a formação dos fluidos espirituais. Ao ser absorvido pelo espírito, o fluido cósmico será manipulado pela mente. E sabemos, caros irmãos, que a nossa mente humana é um laboratório de forças sutis, onde o nosso pensamento e a vontade estão em conexão com as particularidades do fluido cósmico que dá a ela as características próprias. André Luiz dá o nome de raio da emoção ou raio do desejo a essa força que opera a transformação do fluido universal. Portanto, dessa forma, os fluidos possuem várias características, pois sua pureza varia ao infinito, na dependência da evolução moral do espírito que as produziram. O espírito Miramês comenta a questão 846 do Livro dos Espíritos sobre a influência da matéria. Diz ele: a matéria, ela tem grande influência sobre o espírito. Entretanto, esse deve esforçar-se para sua devida libertação. E, para tanto, deve renunciar a muitos impulsos que os instintos animais o possam envolver. A alma encarnada é capaz de grandes coisas, desde quando conheça a verdade. Jesus desceu à terra dos planos resplandecentes para dotar de poderes a alma envolvida na carne, visando a disciplinar as investidas inferiores.
A matéria precisa de nós, como nós precisamos dela. Ela veio da mesma fonte divina de onde viemos. Matéria e espírito se confundem, por serem originárias da mesma fonte. O que separa uma da outra é o que chamamos de tempo de evolução. A matéria pode embaraçar as manifestações do espírito, mas se não fosse ela, como testar a alma nos caminhos a percorrer? Todos os impulsos instintivos, toda a vontade, todos os feitos da alma envolvida na carne, vêm do espírito. Porém, a matéria que aprisiona esta alma influencia pelas baixas vibrações, de modo que a luz viva no clima das trevas. Enquanto o nosso espírito não se emancipar das paixões inferiores que nós todos trazemos, como o ódio, a inveja, o ciúme e tantas outras, ele ainda receberá e acomodará na mente influências negativas do plano inferior em que habita. Nessa luta, matéria e espírito, um prendendo e o outro libertando, aparece no cenário do mundo e no ambiente dos corações dos homens e almas na terra. Aparece o Mestre Jesus para nos ajudar a ficarmos livres de todas essas influências do plano físico. Quantos já se tornaram livres, conhecendo a verdade com o Cristo despertado no coração? Muitos e muitos. Para reconhecer que Jesus é o Cristo que havia de vir, basta uma simples olhada no próprio Evangelho. Como seus feitos. Nunca houve no mundo nada igual. João anotou no capítulo 9, versículo 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Pelo exame do Velho Testamento, podemos ver como era a sua vida, praticando feitos como esse. É o Filho de Deus operando maravilhas. E esse mesmo Jesus que nos trouxe os meios de nos libertarmos da influência da matéria, cuja prisão muito nos serve para despertarmos os dons de vida que Deus nos deu. Cabe ao ser humano, então, mesmo em ambiente negativo, esforçar-se para escolher o bem e viver o amor. E esse esforço é desse esforço que a luz passa a surgir. Para reconhecer uma alma, o caminho é verificar a sua vida, os seus feitos. Dizem o que ela é e porque não é a matéria, nem tampouco o ambiente que exerce essa função, mas a alma que se movimenta na carne. As influências são necessárias como um campo de luta, como uma escola. Então, queridos irmãos, o aprendizado nosso, ele é individual, dado a cada um segundo as suas obras. O homem que faz esforço para se melhorar espiritualmente, recebe sempre a assistência dos bons espíritos, sendo induzido para os melhores caminhos. O organismo é certo que traz certa influência, contudo, o espírito é o comandante e não a matéria. Jesus já dizia, é necessário o escândalo, mas afirmava, ai daquele por quem o escândalo vier, e nós dizemos,
é necessária a matéria, mas ai daquele que se entregar à sua influência, em aumento dos impulsos negativos oriundos de baixa vibração do físico. Para concluir, então, nas obras kardecianas, nós percebemos a relação entre espíritos e matéria. E Kardec nos apresenta a visão como uma conexão profunda e dinâmica, onde esses elementos exercem mútua e moldam a realidade a qual nós experimentamos aqui, nessa roupagem física. Essa relação se manifesta de diversas maneiras, que gera consequências significativas para o desenvolvimento individual e também coletivo. Uma dessas consequências seria que Kardec considera a essência de duas naturezas no ser humano. Ele propõe que todo ser humano é composto de duas realidades distintas: o espírito imortal e inteligente e o corpo físico, material e perecível. Então, o espírito, em sua essência, é uno com Deus, enquanto o corpo físico serve de instrumento de aprendizado, como já dissemos, e evolução nesse nosso mundo material. Também ele aborda a questão sobre o perispírito, que seria um elo de ligação entre os espíritos e a matéria, que liga o espírito ao corpo, um corpo que é fluídico e energético, que serve como intermediário entre os dois planos. É através deste perispírito que o espírito se manifesta nesse nosso mundo físico, transmitindo as suas ideias, sentimentos e vontades ao corpo, e recebendo em troca as sensações e experiências que adquirimos no mundo material. Uma outra observação seria a lei de causa e efeito, que é um dos pilares da doutrina espírita. Essa lei ela estabelece que toda ação gera uma reação, e as consequências de nossos atos, sejam elas positivas ou negativas, se refletem em nossa própria vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Outro princípio da nossa doutrina que observamos, a reencarnação, que é a evolução através de várias vidas. E esse espírito, que é imortal, segundo o Espiritismo, é o processo pelo qual o espírito retorna à Terra em diferentes corpos físicos, a reencarnação, que busca visar a evolução moral e intelectual do mesmo. Através de cada nova vida, o espírito acumula experiências, aprende com seus erros e aprimora as suas virtudes, progredindo gradativamente em sua jornada espiritual. Também ainda, Kardec acena para o livre-arbítrio e a responsabilidade individual. Embora a lei de causa e efeito determine as consequências das nossas ações, Kardec enfatiza o livre-arbítrio como um elemento fundamental da existência humana, pois todos nós, caros irmãos, somos livres para fazer as nossas próprias escolhas, mas também somos responsáveis pelas consequências dessas escolhas. Então, toda essa
essa gama de conhecimento que Kardec nos traz é a busca pela moral e pela caridade. Essa doutrina tão amada, tão sublime, tão esclarecida, que consola os nossos corações, ela coloca uma grande ênfase na importância da moral e da caridade. Através do desenvolvimento de valores como a bondade, a justiça, a compaixão, nós podemos cultivar relações mais harmoniosas com os outros e com o mundo ao nosso redor, contribuindo, assim, para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. E, finalizando, em sua obra, Kardec nos ensina que a visão que a humanidade sempre está em contínua evolução. Caminha gradativamente na direção da sua maturidade espiritual. E essa evolução se dá sempre através do nosso aprendizado individual, como também coletivo, que é impulsionado sempre pelas nossas experiências e desafios que encontramos ao longo de nossas vidas. E assim, queridos irmãos, nós pedimos força, bom ânimo ao nosso Criador, ao Mestre Jesus, para que não nos percamos pelos caminhos. Que façamos sempre uma escolha pelo bem, pelo amor, pela gratidão de estarmos mais um dia reunidos aqui nessa casa de luz, com tanta gente bonita que está aqui, tanta gente que tem um coração assim esperançoso de dias melhores, né? Porque se a gente não tiver esperança no nosso coração, a gente não suporta tantas coisas. E isso o Mestre Jesus, é por isso que ele é o Mestre, né? Porque ele nos acalma, ele nos abraça, ele nos acolhe sempre. E assim, queridos irmãos, era a palestra de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Até uma próxima oportunidade e um bom fim de semana a todos. Que assim seja. Vamos agradecer a Sandra, né, pela belíssima explanação que ela fez para nós hoje. E acho que vocês aproveitaram bastante o esclarecimento que ela fez. Vamos agora lembrar dos nossos irmãos que estão passando por doenças, por dificuldades, e pelos desencarnados que também precisam de nossas preces. Vamos enviar a nossa oração para o Rio Grande do Sul, que nossos irmãos tenham a fé e a força de recomeçar. E também aqui em Santa Catarina, que nossa oração alcance a todos e que Deus, em sua infinita misericórdia, ampare a todos. Agora, vamos nos preparar para o passe coletivo. Fechando nossos olhos, vamos receber direto da espiritualidade benfeitora, que agora está aqui junto de nós, as energias e as bênçãos de paz, amor e saúde que cada um de nós precisa nesse momento. Vamos receber essas energias e agradecer o trabalho que a espiritualidade nos oferece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E que assim seja. Reforçando o que o nosso colega disse no começo, sábado que vem, então, teremos a apresentação do Coral do Centro Espírita Allan Kardec, e a gente pede a colaboração para ajudar os nossos, como diz, desamparados agora do Rio Grande do Sul. Pedimos que, se puderem, nos ajudar com uma doação de materiais para higiene, ou seja, escova, sabonete, material só para higiene, tá, pessoal? Nós agradecemos a presença de todos e convidamos para estarmos juntos novamente no próximo sábado, às 19 horas. Boa noite a todos e vamos em paz.